Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer nossa apresentação da audiência pública da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025. Gostaria primeiramente de agradecer aos meus colegas TIs, que estão aqui conosco e se desempenharam aí em estar organizando para a gente estar fazendo essa transmissão. Minha amiga Dani, que me acompanha, Dani? E também a todo aquele que está aí do outro lado nas redes sociais, seja no Facebook ou no Instagram, agradecer vocês aí pelo minuto de atenção. E hoje vamos falar então do assunto políticas públicas. Planejamento orçamentário. Então, nós vamos falar de uma das peças que compõem esse planejamento, que é a LDO. O município de Buritis, então, anualmente elabora e presta conta, faz as audiências das LDOs para o exercício vindouro. Atualmente, nós estamos trabalhando de acordo com as diretrizes passada na LDO para 2024, elaborada e aprovada em 2023. E agora nós elaboramos e encaminhamos para o Legislativo a LDO a ser utilizada no exercício de 2025. A base legal é o artigo 65 da Constituição Federal, os artigos 4 e 5 da Lei Complementar 101, e a Lei Orgânica do Município e ainda a portaria mais recente da Secretaria do Tesouro Nacional, que é a portaria 699 de 2023, que regra sobre o quê? Que regra sobre a 699 de 2023, que regra sobre o quê? Que regra sobre a 699 de 2023, que regra sobre o quê? Que regra sobre a 699 de 2023, que regra sobre o quê? Que regra sobre a 699 de 2023. Até prefiro que você deixe assim alto, porque eu vou falar longe do microfone, tá? Pode ser? Posso recomeçar? Recomeço? Não? Então vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos, Estender novamente os meus agradecimentos aos meus colegas que estão ali atentos, a qualquer falha técnica. E aí, equipamento técnico é isso, dá uma falhinha ou outra, Então vamos lá. Nós estamos falando, o tema hoje, o assunto hoje é o quê? A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025, As audiências públicas, elas são necessárias para dar transparência ao trabalho que a administração pública faz com relação à elaboração dessas peças que traçam o planejamento de como serão trabalhada a execução orçamentária nos anos seguintes. Então, nós estamos hoje apresentando aqui o projeto de lei, na verdade, a estrutura do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2025. É um projeto de lei anual, A base legal da LDO está lá na Constituição Federal, no seu artigo 165, Está também aonde? Lá no artigo 4 e 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está previsto também na Lei Orgânica do Município. E, obrigatoriamente, é regrada pela Secretaria do Tesouro Nacional, e a mais recente portaria que trata do assunto é a portaria 699 de 2023.
Então, o que vem a ser a LDO? Né? A LDO é o quê? É o elo, é uma das ferramentas de planejamento orçamentário que a administração pública tem que elaborar para bem gerir o patrimônio público e os recursos públicos. O PPA, né, que é o centro desse planejamento, é uma ferramenta que é elaborada no primeiro ano de mandato do prefeito para os 4 anos seguintes. Nesse PPA, que é o plano plurianual, vem o quê? Lá são traçadas as metas, os programas e suas metas a serem desenvolvidas durante os 4 anos vindouros para bem gerir o recurso público em prol do quê? Da população. De que forma que ele é feito? Ele é feito fazendo um estudo, né, no âmbito do município, buscando junto à população aquilo que é necessário, aquilo que está precisando ser feito para atender o anseio da população do município, como em saúde pública, educação, infraestrutura e tantos outros, né? E depois dele vem quem? A LDO e a LOA. E a LDO, que é o instrumento que a gente discute hoje, é o quê? É a ligação entre esse planejamento que é feito no primeiro ano de mandato do prefeito e a LOA, que é justamente quem? A Lei Orçamentária Anual, que é quem estabelece a execução daquele levantamento que foi feito no plano plurianual para o ano seguinte. Né? Então, o que a LDO faz? Ela é o ela, ela traça as diretrizes de como isso vai ser trabalhado. É um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, quem tem que elaborar e mandar para submeter a análise do legislativo que representa o povo é o executivo, o prefeito. Né? Então, o prefeito, com base nas informações e nos levantamentos que foram feitos e elencados no plano plurianual, que é o PPA, traça por meio da LDO as diretrizes de como trabalhar a LOA para o ano seguinte. Ela é sempre elaborada no ano para ser executada e ter vigência no ano seguinte, assim como a LOA. O que tem nessa LDO? Essa LDO, ela trata o quê? Ela traz as metas e os riscos fiscais. Pode ou não atingir, né, as contas públicas. Nela vem também o quê? As metas e prioridades para o exercício. De onde que vêm essas metas e prioridades? Essas metas e prioridades são aquelas que são estabelecidas lá no nosso PPA. Né? E traz o quê? A diretriz. O que é a diretriz? Como é que eu vou tirar a minha prioridade, a minha meta física, lá do plano plurianual e colocar dentro da minha LOA de que forma que vai ser feito para eu trabalhar no ano de 2025. Né? Então, o que deve conter nessa LDO? Eu acabei de falar. O artigo 65 da Constituição Federal, o que ele diz? Ele diz que deve conter nessa LDO tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês, as metas e as prioridades, as metas fiscais e os riscos fiscais. Deve conter também as orientações de como elaborar a LOA, as alterações tributárias que forem ocorrer, como, por exemplo, anistia, isenção, né? Aumento, se for o caso. Thelma, o município de Buritis pode optar em deixar isso para tratar em matéria de lei específica? Pode. Selma, e se eu não quiser trabalhar isso em lei específica, eu posso regrar isso dentro da lei de diretrizes orçamentárias? Deve, certo? O que deve conter também? Deve conter também o relatório que demonstra as naturezas de
Despesas obrigatórias. E o que vem a ser essas despesas de caráter contínuo e obrigatório? As despesas de caráter contínuo e obrigatório nada mais são do que as remunerações, as concessões de vantagens, né? As alterações de plano de carreira, pagamento de conta de energia, do prédio aqui administrativo e outras mais. Aquilo que é necessário para o desenvolvimento da máquina pública. Lá na minha casa, todo mês eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a secretária do lar, eu tenho que pagar a conta de energia, não é verdade? Eu tenho que pagar o leite. Aqui na administração pública, eu tenho que fazer isso também. E aqui o nome dessa despesa é o quê? São despesas de caráter continuado, certo? E ela é uma das despesas que vem prevista, é um dos anexos que compõe a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, resumindo tudo isso, a LDO estabelece entre os programas incluídos no PPA quais serão prioridades, quais vão ter prioridade para a execução. Eu sempre gosto de usar o exemplo de que construção de uma casa, você, contribuinte, você, população, o que você vai fazer? Você trabalha, recebe seu salário mensal. Todo mundo tem o sonho da casa própria. O que a gente faz? Se planeja. Nem sempre a gente consegue comprar uma casa ou mandar fazer uma casa de pronto. Então, a gente planeja as etapas dessa casa. No primeiro ano, eu faço a parte mais grossa. Vou construir as paredes e o teto. No segundo, eu vou rebocar, vou colocar piso. No terceiro, eu vou emassar e pintar. No quarto, eu forro e coloco em funcionamento, certo? Então, o que acontece? Assim é na administração pública. No planejamento, lá no PPA, os gestores planejam que eles vão trabalhar durante esses 4 anos. Na LDO, os gestores traçam as diretrizes de como trabalhar. Eles vão lá no PPA, observam o que foi estabelecido para trabalhar no ano de 2025, faz primeiramente o levantamento dos recursos da previsão de receita, certo? Para ver se aquilo vai poder ou não ser executado conforme foi levantado e estabelecido lá no PPA. E aí ele vai traçar de que forma que ele vai trabalhar essa meta física no ano seguinte. A 4.321, lá no artigo 4, ela estabelece o quê? Que deve haver equilíbrio entre receita e despesa, que tem que ter critérios de forma e limitação na elaboração da LOA, que tem que ter normas relativas ao controle de custos e avaliações, e demais condições e exigências para quê? Para transferência de recursos para entidades públicas. Então, o que a LDO faz? A LDO, ela traça isso, ela fala como que o município vai fazer isso na LOA, que é a Lei de Orçamentária Anual para o ano seguinte. Então, ela trabalha essa estruturação. Além de apresentar o quê? Demonstrar os anexos de metas fiscais que eu disse há pouco, que é o quê? Que é o que vai demonstrar a condução política fiscal para o exercício seguinte. Avaliará o desempenho fiscal dos exercícios anteriores e vai mostrar como vai funcionar para frente. Se o município tem capacidade de endividamento, se o município tem capacidade de cumprir com aquilo que ele está propondo a trabalhar no ano seguinte. Então, esses anexos de metas fiscais, ele demonstra isso, a capacidade fiscal do município. E bem como também o anexo de risco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar quais são os riscos que o município enfrenta, pode enfrentar. Olha lá, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a projeção da receita. Na projeção da receita, nós corremos o risco, às vezes,
Qual seria esse risco? Eu projeto lá uma arrecadação de salvo engano, acho que é 17 milhões, a arrecadação dos nossos impostos e taxas do município. Vamos supor que aconteça aí um fato inusitado no ano seguinte, e aí essa receita ela não acontece. Aí nós temos o quê? Uma frustração de receita. Eu tenho que prever isso. De que forma que prevê isso? Isso aí a gente tem que olhar o cenário político nacional, né? Então tem que ser feito isso de forma que a gente possa trabalhar com segurança. E esses riscos fiscais são isso. É o quê? É demonstrar se eu vou ter frustração de receita, se eu vou ter algum fenômeno da natureza, esse tipo de situações inusitadas e inesperadas que podem acontecer futuramente. Então, agora nós vamos demonstrar aqui o quê? A estrutura da nossa lei orçamentária anual para o ano seguinte. Que forma que ela vai ser encaminhada aqui para o Legislativo. Ali está o nosso projeto de lei, né, para o ano de 2025. Eu não sei se a câmera consegue focar e ver o slide. Consegue? Nosso TI? O pessoal está tendo acesso aos slides? Quem está assistindo? A audiência? Teria como focar para mim aqui no slide? Então tá. Aí pode esquecer o meu rostinho lindo, tá? E colocar só os slides, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos demonstrar é o quê? É a estrutura da lei, do projeto de lei orçamentária para o ano seguinte. Então a nossa LDO, o que ela faz? Ela demonstra o quê? Ela estrutura lá na nossa, ela fala como que vai ser o nosso projeto de lei para o ano seguinte. Então, na nossa lei para o ano de 2024, vai ter o capítulo 1 que versa sobre quem? As disposições preliminares, que fala sobre o quê? Que fala sobre as orientações da elaboração da LOA, né? O cumprimento das metas e tudo mais. Capítulo 2, as prioridades das metas da administração. São o quê? São os programas e ações de governo que dão prioridade na alocação do recurso da LOA. Né? De quais programas? Aqueles extraídos lá do PPA que eu disse há pouco. A estruturação e organização do orçamento. O que ele faz? Ele orienta como deve ser organizado e como deve conter na LOA os programas, o projeto, a atividade e etc. Né? O capítulo 5 da nossa LDO, o que ele fala? Fala sobre as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município, ou seja, ele vai orientar o que deve constar na LOA do ano que vem. Então, aqui nesse capítulo 5, ele vai estabelecer os critérios de execução da lei orçamentária para o ano de 2025. Né? No capítulo 4. No capítulo 5, ele vai falar o quê? Das disposições relativas às despesas do município com o pessoal. Então, lá ele vai falar o quê? Quais os critérios e regras para essas despesas com o pessoal? Vai fazer concurso? De que forma que vai ser? Vai estar autorizado na LDO? Tem que ter específica? Tem que observar a capacidade de pagamento, o grau de endividamento, o índice? Tudo isso tem que ser feito antes e tudo isso vai estar, né, na legislação. Capítulo 6, ele dispõe sobre as dívidas públicas municipais e as operações de crédito. Então, lá vai falar o quê? Lá ele tem o quê? A finalidade de demonstrar dados a fim de demonstrar fontes alternativas de financiamento. Ele vai falar de como que a prefeitura, o município, né, ou o gestor pode trabalhar a questão da dívida pública, a contratação de operações de crédito. Né? Se ele vai ter que mandar um projeto de lei específico, se ele já está autorizado a contratar, correto? No capítulo 7,
fala sobre as disposições dos fundos especiais, ou seja, estabelece os critérios para a criação de fundos. Então, o município, quando ele vai criar um fundo, ele tem que observar o quê? O que está estabelecido lá na LDO, junto a mais com as demais legislações pertinentes. No 8º, fala sobre os precatórios. Então, lá ele vai falar de que forma que o município vai conduzir, como que vai ser informado esses precatórios para o exercício seguinte. Se tem, como que vai ser colocado, como que vai ser informado. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do município repassará ao setor responsável até a data, vamos supor, 10, eu acho que a nossa é 10 ou é 15 de junho, não sei, do ano de 2024, as informações referentes aos precatórios para o ano seguinte. Por quê? Porque eu tenho que entrar o ano de 2024 sabendo se eu tenho precatório. Se eu tenho precatório, quanto que eu tenho? Não é verdade? Eu não posso simplesmente deixar o precatório chegar e aí, vou pagar da onde? Se eu não fiz uma reserva orçamentária para ele. O município hoje, para o ano seguinte, conta com precatório alto. Nós temos 7 milhões de precatório para o ano seguinte. Né? Então, assim, se você não faz uma previsão dessa, como é que você vai trabalhar o orçamento quando chega lá? Aí você vai tirar do leite das crianças, né? Se fosse lá em casa, uma dívida inesperada, eu vou tirar da sobrevivência? Não pode, tem que ser planejado. O 8º fala sobre as alterações na legislação tributária, aquilo que eu falei há pouco para vocês, né? Aqui fala, se eu vou conceder anistia, se eu vou conceder isenção, né, se eu vou conceder qualquer tipo de alteração, se eu vou mudar a alíquota de cobrança do IPTU ou do ISS, que são impostos de obrigação do município, eu posso regrar aqui na minha LDO, né? No 10, fala sobre o quê? Sobre o controle das despesas. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai orientar sobre as limitações de despesa a fim de cumprir as metas. Vamos supor que o município não está arrecadando conforme foi previsto, porque nós trabalhamos com previsão de receita e fixação de despesa na LOA. Então, o município fez lá uma previsão de arrecadar 152 milhões, que é o nosso caso. E a gente percebe lá pelo primeiro semestre que isso não vai acontecer. Mas eu já tenho uma despesa autorizada. O que eu tenho que fazer para não permitir que o município venha a ter prejuízo futuro ou venha se endividar? Eu vou estabelecer critérios de limitação dessa despesa. Então, lá nesse meu capítulo 10, ele vai falar como que o município vai orientar essa limitação de despesa para fins de cumprimento das metas lá na lei orçamentária anual. No 11, fala sobre o quê? As disposições finais. Ou seja, regramos tudo o que vai acontecer e o nosso último capítulo vai falar justamente sobre o quê? As disposições finais. Vai orientar sobre os limites constitucionais, vai orientar sobre os cumprimentos das emendas impositivas parlamentares e outras que forem necessárias, né, aqui no final, no capítulo final da minha lei de diretrizes orçamentárias. Então, superada a fase da estrutura do projeto de lei, que está vindo para o legislativo, a gente vai passar então ao quê? Aos programas que o município tem hoje, né, que atendem aí a estrutura de execução orçamentária e planejamento público no município. O município compõe hoje desses programas aqui, se não me engano, são 11, isso mesmo. Então, olha lá, nós temos o programa de gestão de políticas do Legislativo, que atende exclusivamente a Câmara Municipal, né, o administrativo, que tudo aquilo que é de cunho administrativo, tá, gente? Não é administrativa, que ele foi um erro de digitação da pessoa que nos fala. Temos o de gestão de políticas e educação, programas de saúde, políticas e programas de assistência social, programas previdenciários, políticas e meios
meio ambiente e sustentabilidade, políticas e programas da agricultura, políticas e programas em infraestrutura e, por fim, aqui o mais novo programa que o município criou, que foi o de apoio à Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Buritis, que é a AGERB. Por que eu estou falando desses programas? Esses programas aqui, eles surgiram quando? Quando eu elaborei o meu plano plurianual. Então, dentro desses programas aqui, estão todas as ações que serão desenvolvidas no decorrer dos 4 anos, né, do nosso PPA, para atender o quê? O nosso morador, o nosso contribuinte. Lá na Secretaria Municipal de Saúde, o que vem a ser? Políticas e gestão de políticas e programas em saúde. É a gestão dos recursos que são alocados e destinados exclusivamente para atender a Secretaria Municipal de Saúde. No quê? No atendimento médico. Na prevenção. O município, ele é atenção básica, ele trabalha prevenção. Ele não trabalha atendimento, internamento, cirurgia e outros. Ele trabalha a média complexidade. O que vem a ser média complexidade? A média complexidade do município é ofertar ao nosso morador, que já passou da prevenção, que é a atenção básica, aquele que já não tem mais como ser assistido na atenção básica, que é a prevenção, e que precisa de um atendimento. Por exemplo, nós temos uma pessoa que está com problemas renais e necessita de fazer hemodiálise, um paciente aqui do município de Buriti. Então, com os recursos da média complexidade, esse paciente ele é conduzido até Ariquemes ou Porto Velho, que é quem atende o quê? A alta complexidade, que é quem age o quê? Na doença especificamente. Para quê? Para lá ele se tratar. Certo? Então, esse é o trabalho do município. O que é atenção básica? A atenção básica é trabalhar a prevenção. Essa é a função principal do município. Então, a maioria do recurso que vem para a Secretaria de Saúde é para atenção básica. É o quê? É vacina, é colo de útero, é orientação, é atendimento à gestante. Então, o quê? Tudo aquilo que previne uma doença futura. Correto? Porque quando a pessoa fica doente, de fato, e ela precisa ser atendida, hospitalizada, aí ela vai aonde? Aí ela vai para o governo, que é alta complexidade. Então, aqui estão esses programas. O que trata de infraestrutura? Infraestrutura é o quê? Aqui dentro dessa infraestrutura consta o quê? Consta pavimentação pública, consta recuperação de estrada, construção de pontes, né? Construção de bueiros, construção de escolas, novos postos de saúde, prédios administrativos, tudo o que for infraestrutura, tudo que é construído, certo? Para melhor ofertar um serviço ao morador do município. E agora nós vamos falar de quem é responsável por manter essas estruturas, esses programas, que é o quê? A projeção das receitas para o ano de 2025, 26 e 27. A LDO, ela fala que o município ele tem que trabalhar o quê? Ele tem que observar a receita de 3 anos anteriores, certo? E projetar para os 3 anos seguintes, né? Então, é assim que a gente faz. Então, nós projetamos a receita para o ano de 2025, 26 e 27, e nós chegamos à conclusão de que em 25 nós temos uma previsão de arrecadar R$ 155 milhões, R$ 558,821, aliás, R$ 8.821,19. Para o ano de 2026, R$ 161.851.341,27. Em 2017, R$ 167.745.000.
R$ 288,25. Gente, isso é uma projeção. Isso aqui é uma previsão de arrecadar. Né? Então, para essa previsão, o que significa projeção? É projetar. Projeto o que posso alcançar o ano que vem. Então, nessa perspectiva, né? Nós utilizamos alguns parâmetros ali na frente, vou mostrar quais foram os parâmetros, já vou mostrar logo agora, está aqui, ó, os parâmetros para a projeção. A gente faz o quê? Analisa o cenário macroeconômico, por meio do quê? Olha lá, ó, inflação do país e o crescimento econômico. Então, nós utilizamos dessas ferramentas e utilizamos também o quê? Do cenário da execução do orçamento, da receita alcançada no exercício anterior, chegar nesses valores que eu demonstrei aqui. Né? Então, a gente pode observar que desses 155 milhões aqui, a receita maior, ela é o quê? São as transferências correntes. Essas transferências correntes são o quê? São as receitas provenientes dos repasses do governo federal e do governo do estado, né? Por meio do ICMS, por meio do FPM, do ITR, do IPTU, certo? Dos repasses fundo a fundo para atender saúde, educação, assistência social, certo? Aqui, ó. Temos também o repasse do Fundeb, que entra junto aqui, ele é também transferência corrente, mas eu deixei ele separado. Esse repasse do Fundeb, ele é formado pela receita do município e a receita do governo federal, certo? E lá nós temos ali, ó, as receitas tributárias, que é receita exclusiva do âmbito municipal. Aqui dentro estão as taxas dos impostos do município. Então, essa é a previsão de arrecadar o ano que vem. E essa daqui é a previsão das receitas de contribuição. Essas aqui são receitas que elas têm um vínculo certo. Então, aqui nós temos a receita que a gente recebe na ordem de 1.800.000, que é para ser investido em iluminação pública, ou seja, pagar a iluminação pública dos nossos moradores e ainda investir em novas luminárias. E o restante, ela é vinculada ao quê? Ao Instituto de Previdência Pública, porque são as receitas de contribuição dos servidores para o RPPS, certo? Então, essa daqui é a nossa projeção de receita para os anos seguintes. Já mostrei para vocês o parâmetro de projeção, então nós nos utilizamos do crescimento econômico do país, da inflação, da previsão da inflação para o país, né? Aqui eu mantive essa aqui eu demonstrei somente de a previsão para 2025, mas nos anos de 2027 e os anos de 2026, salvo engano, é 3,5 e 3,5 para os 2 anos seguintes. Lá na frente a gente vai ver. E aí eu vou demonstrar agora os anexos de metas fiscais e os anexos de riscos fiscais, né? Os anexos de metas fiscais são esses aqui, ó. O que ele demonstra? Aqui ele demonstra, esse anexo ele é necessário para quê? Para demonstrar a capacidade fiscal do município. E o que significa essa capacidade fiscal? Se o município tem capacidade de investir, se o município vai arrecadar e vai cobrir, vai dar conta de pagar as suas despesas. E como que eu sei disso? Ali, ó, resultado primário. Tá vendo? Eu tenho 2 resultados. Um acima da linha, que é o que conta sem as receitas do fundo do RPPS. E um com as receitas do RPPS. E ambas, vocês podem ver que elas estão positivas. Ou seja, a minha receita primária, ela está maior do que a minha despesa primária. Logo, eu vou ter mais dinheiro, ou seja, mais recursos do que a despesa. Então, a minha capacidade fiscal, ela está bem. Para os municípios, esse relatório aqui, ele acaba tendo uma dificuldade maior na hora da compreensão. Porque se a gente for olhar aqui, a nossa capacidade ela ainda é melhor. Só que aqui, ele computa os restos a pagar do município. E o município, ao contrário da União, que deixa o resto a pagar
a descoberto, o município ele deixa o resto a pagar com recurso em conta. Mas os relatórios eles foram feitos para atender a União e o município de igual forma. Né? Então, às vezes, quando a gente vai na apuração, a apuração ela é feita expurgando os valores. No final, quando a gente encerra o exercício. Mas na previsão a gente faz demonstrando alguns valores de resto a pagar, que a gente nunca sabe ao certo quanto que vai ficar, porque depende dos contratos que estão em andamento. E lembrando que o município ele nunca deixa restos a pagar processado sem recurso financeiro em conta. Aqui nós temos o quê? O anexo de meta fiscal de evolução do patrimônio líquido. Então, aqui nós vamos demonstrar o quê? A evolução do patrimônio líquido do município de Buritis de 2021, 2022 e 2023. Em 2021, nós tínhamos um patrimônio líquido de 155 milhões. Em 2022, a gente teve um patrimônio de 139 Em 23, 151 milhões. Você vai falar assim, mas por que oscila? Nós estamos trabalhando os ajustes, né, do nosso patrimônio. O que acontece? O município, até a atualidade, ele ainda tinha um controle deficitário com relação à questão do patrimônio do patrimônio público. Né? Então, por exemplo, tem uma praça construída, mas ela ainda não foi, como é que eu vou falar? Tombada, ou foi levantada e inscrita no patrimônio público. Tem um prédio público que foi depreciado, mas ainda não foi lançado. Né? Então, essas oscilações acontecem por causa disso também. Né? Atrelada à capacidade financeira do município. Então, isso aqui demonstra também a capacidade financeira. Estimativas e compensação de renúncia. Na LDO, nós temos que responder e demonstrar o quê? As nossas previsões de renúncia. Estimar e que forma que vai ser compensada essas renúncias. Que renúncias seriam essas? Por exemplo, anualmente nós temos aí uma previsão de ter uma isenção de 353.499,36 centavos. Mas que isenção seria essa? São aquelas isenções dadas aos nossos aposentados que possuem um único imóvel. Por exemplo, eu, Selma, sou aposentada e possuo somente a casa onde moro. Eu tenho o benefício da isenção do IPTU. Então, quando for agora, em maio, que o município vai lançar os carnês de pagamento do IPTU, eu vou receber um carnezinho, sim. Correto? Só que você vai observar que lá no seu carnê, você que é aposentado e requereu, junto ao município, a isenção, você vai perceber que o que está sendo cobrado de você é somente a taxa de coleta de resíduo sólido, ou seja, a taxa de coleta do lixo domiciliar, certo? O seu IPTU, ele foi isento. Eu gosto sempre de frisar o quê? Para ter o Instituto da Isenção, o aposentado que tem um imóvel só no seu nome, ele tem que procurar o setor fundiário ali no município de Buriti, tributário, e requerer a isenção. Porque o município ele nunca sabe quando a pessoa está aposentada. Ele não fica olhando o cadastro todo dia para saber se eu aposentei hoje, se eu vou me aposentar amanhã. Né? Então, se eu cair na condição de aposentado, se eu tenho um único imóvel no meu nome, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou lá no município, vou apresentar um requerimento informando para ele, eu, a partir de hoje, estou aposentada, tenho um só imóvel e quero, né, gozar da isenção, né, que a lei me permite do imposto sobre a propriedade urbana. E a partir de então você vai pagar somente a taxa da coleta do lixo. Então aqui a gente demonstra aqui, né, a estimativa para os anos seguintes. Riscos fiscais. O que seriam esses riscos? Eu falei lá atrás. Então o município ele faz o quê? Na LOA ele fixa
um valor de não menos que 1%, né? Até 1%, na verdade. E para quê? Para trabalhar essa questão desses riscos, que é a reserva de contingência. Então, nessa reserva de contingência, o que eu coloco? O que a gente colocou lá? Ó, demandas judiciais, né? Às vezes tem uma demanda que a gente não está conhecendo, a gente não sabe, e aí chega de última hora. Se ela chega de última hora e ela não tem previsão, eu vou deixar lá, ó, 100 mil para poder o quê? Abarcar isso. Por quê? Senão eu vou ter que tirar do planejamento que eu já executei. Né? Ou seja, para mim cobrir, caiu as telhas da minha casa. Se eu não tenho dinheiro para comprar e eu quero cobrir o quarto, eu vou ter que tirar as telhas da varanda. Não é melhor eu dormir na cama seca do que eu ter uma varanda fazer outro só para eu ficar durante o dia? Então aqui, ó, para não acontecer isso, é deixar essas reservas. 800 mil em outros passivos contingentes, que é dividido como? 600 mil pode ser usado para quê? Contrapartida de convênio. O município, por meio aqui do prefeito, dos vereadores, ele vai, junto às esferas estaduais e federais, buscar recursos. E os entes federados, o que eles pendem? Uma contrapartida do município. Essa contrapartida a gente ainda não sabe quanto vai ser. Para ela não ser um fato inesperado e não atrapalhar o planejamento feito outrora, a gente já deixa um valor específico para estar trabalhando essas questões. Então fica também aqui, ó, para campanhas, no caso de uma epidemia, como aconteceu a da Covid-19, a frustração de receita, algum fato de enchente ou outras coisas, certo? Então, esses riscos, eles são demonstrados aqui e a gente deixa esse valor justamente, é como se fosse uma poupança. Obras em andamento. O que vem a ser essas obras em andamento? Nós estamos no final de mandato, né? E na LDO, nós estamos demonstrando o quê? Que o município hoje, até o dia 30 de março de 2024, que foi quando eu fiz o levantamento para fechar a LDO, o município possuía o quê? Essas obras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras em andamento. É o quê? Ó, melhoria de infraestrutura da feira, construção da ponte, pavimentação asfáltica, construção do CAPS, construção da sede do Conselho Tutelar, e bom conselho, né? E construção do CRAS. Por que a gente tem que demonstrar essa obra? Porque essas obras, elas estão em andamento. Pode ser, olá, bom dia, vereador, seja bem-vindo. E aí, essas obras, elas estão em andamento. E o que vai acontecer? Pode ser que para o ano seguinte, essas obras, elas continuem. Muitas delas aqui, com certeza, vai continuar no ano seguinte. Demonstrando ela agora, o prefeito que assumir no novo mandato, ele já vai saber, ele já vai constar na LDO dele, ele vai buscar lá. E para as obras que estavam em andamento? Foram concluídas? Não foram concluídas? Como é que elas estão? Certo? Então, nós demonstramos aqui quais são as obras que estão em andamento. Lembrando que essas são as obras que foram levantadas até 30 de março. Por quê? Porque nós seguimos o prazo da Constituição Federal para o envio da LDO para a nossa Câmara. E o nosso prazo é 15 de abril. Então, algumas informações, elas ficam prejudicadas. Né? Por exemplo, daqui até dezembro, com certeza o município vai ter outras obras em andamento. Mas hoje, as que estão em andamento são essas. Por isso que a gente demonstra somente essas daqui. Então, hoje, essas obras que estão em andamento, né, elas estão por ordem de R$ 10.139.813,67. Pode ser que em 31 de dezembro, esse demonstrativo apresente um outro valor, que é, como eu bem disse, nós não conseguimos passar uma informação mais apurada. Nós estamos no início do ano. E como o prazo da nossa LDO segue a Constituição,
essas informações, elas ficam um pouco prejudicadas, né? Porque nós temos aí ainda 10, 12, como é que é? 8 meses pela frente. Então, se em 3 meses eu tenho esse montante de obra em andamento, eu acredito que nesses 10 meses vindouros aí, a gente vai fechar com mais. E agora nós vamos falar sobre o que mais contém. Nós estamos caminhando para o final. E aí, vocês lembram que eu falei que contém no texto da LDO e nos anexos, né? Também o quê? Os anexos de despesas continuadas. Eu já falei deles lá, mas aqui eu vou falar mais um pouquinho. E o que vem a ser essas despesas continuadas? Essas despesas continuadas são o quê? As folhas de pagamento do município, do funcionalismo, a dívida pública, os investimentos, certo? Aqueles de caráter contínuo, né? Porque tem investimento que é de caráter contínuo, né? Por exemplo, hoje não se vive mais sem investir em TI. Nós estamos fazendo uma audiência que é obrigatória e que está sendo transmitida e que eu acredito que algumas pessoas estejam assistindo e gostaria novamente de agradecer, né, aquele que esteja aí participando. E então nós temos que fazer o quê? Investir nessa nova ferramenta que é a tecnologia, né? Temos também os anexos de metas e prioridades, né? Que são o quê? Aquelas que eu falei que está lá no nosso plano plurianual, que serão extraídas de lá, né? Os anexos de manutenção, eu coloquei aqui 2 exemplos, saúde e educação, né? Mais uma vez, registrar aqui conosco a presença do nosso vereador Marcelo, agradecer, eu sei que da correria de vocês, né? Mas eu fico feliz em saber que nós temos um vereador que se preocupa, né, em participar de uma ferramenta tão importante. Porque isso daqui, o gestor e o legislativo não trabalha sem essas ferramentas. Pode ser pragmático, eu sei que é um assunto às vezes muito chato, né, mas é um assunto necessário. É isso aqui que leva transparência, é isso aqui que faz a população saber que de fato está sendo trabalhado, o que está sendo feito, que tem planejamento, que foi o que eu acabei de dizer. E o senhor, aqui, estava falando, doutor, da reserva de contingência. A reserva de contingência para os municípios está para nós, como pessoa, como se fosse uma poupança. Para que é essa reserva? Para atender fatos inusitados e inesperados, né? Então, aqui lá na minha casa, vamos em tempo de chuvas. Aí, veio um vento aí, rigoroso, levou a telha do meu quarto. Eu estou sem dinheiro para comprar a telha. Mas eu tenho uma casa com muita varanda. Eu posso ir lá, tirar essa telha da minha varanda e colocar lá no meu quarto. Vai atender meu quarto, mas a minha varanda vai ficar descoberta. Ou a minha cozinha, né? Que às vezes prejudica um pouco mais, né? E aqui no serviço público? Eu recebi lá uma sentença judicial inesperada. Não constava nos autos do município essa demanda. Do nada ela aparece para mim. E aí, doutor? Eu vou deixar de comprar o remédio para a pessoa que está precisando para pagar a sentença judicial? Vou, porque senão eu vou presa. Detalhe, hoje é sequestrado nas contas do município. Ali, para quem quiser ver, nós temos vários sequestros. E a justiça, quando ela sequestra na primeira conta que ela encontra na frente. Ela não fala assim, sequestra no FPM, sequestra no ICMS. Você tem uma ideia, hoje, conversando com o nosso tesoureiro, nós temos sequestro na nossa receita da conta do concurso público, que acabou de ser criada, inclusive está em aberto. A receita. Então, na justiça, quando ela manda sequestrar, ela sequestra e ela não quer saber onde ela está sequestrando.
Né? E aí, se o município não deixa esse valor aqui reservado para atender fatos inesperados, o que vai acontecer? Ele vai ter que tirar dos que foram previstos. Ele vai ter que tirar da merenda. Ele vai ter que tirar do transporte. Ele vai ter que tirar do valor que eu deixei para arrumar a ponte. Não é verdade? Para poder fazer o quê? Para cobrir aquele inesperado. Porque o inesperado, quando ele chega para ser feito. Porque aqui fala bem lá, ó, riscos. Quando tem risco, não tem espera. Não é verdade? Nós tivemos a pandemia aí, ó. Eu nunca na minha vida achei, temos uns minutos ainda, que nós fôssemos utilizar esse instituto aqui na nossa região. E quando foi em 2020, o município teve que se utilizar desse instituto. Nós tivemos que usar desse instituto aqui e criar uma despesa, certo? Para atender o que? A pandemia, que foi uma epidemia, na verdade, né? Do Covid-19. Então, isso daqui acontece. Então, planejamento público é isso, doutor. Mais uma vez, agradecer ao senhor pela sua presença e pelo seu compromisso. Tá? Isso demonstra, né, eu acredito que o seu eleitorado vai ficar muito feliz. Né? Então, vamos lá. Nós estamos encaminhando já para o final. Então, eu estava falando sobre as obras, né? Frisar aqui que hoje as obras em andamento, apurada até o 30 de maio, só isso. Como eu disse, até 30 de dezembro, possivelmente terão muitas outras, né, que a gente sabe que tem bastante em andamento. Mas por quê? Fica prejudicado por causa do prazo do envio da LDO, que é o prazo da Constituição. Então, as nossas informações, elas ficam prejudicadas. Às vezes, até a receita pode melhorar ou piorar, né? E as obras podem aumentar. Menor que isso não fica, né? E, então, aqui, falando sobre, novamente, as despesas de caráter continuado, né? Que vai constar na nossa LDO. E faz o quê? As diretrizes para constar na LOA. Então, quando você receber a LOA aqui no Legislativo, você pode pedir para vir aqui no Legislativo até lá comigo na prefeitura, que lá vai ter quanto que o município vai gastar com folha, quanto que o município paga de dívida pública. Hoje nós estamos pagando mais ou menos por volta de 1.500.000 de dívida pública. E o que vem a ser essa nossa dívida pública? São os financiamentos que nós fizemos para pavimentação, para construção de escolas, construção de prédios públicos e a dívida que o município tem para com o Instituto de Previdência. E é uma dívida antiga, que vem lá do mandato de 2009. Se não me engano, foi a última vez que foi feito acordo de parcelamento de dívida com o Instituto de Previdência. Desde então, o Executivo ele paga assiduamente, né? Inclusive, também o que foi acordado. Então, a dívida hoje ela está por volta de 1.500.000 ano, né? Eu falo que é uma dívida que nós devemos pagar feliz. Por quê? Porque é uma dívida que foi investida, né? Porque o duro é quando você paga uma dívida e não vê onde foi o dinheiro. Mas hoje eu ando em ruas pavimentadas, calçadas, né? Hoje nós temos algumas iluminações, na verdade aquela da iluminação a gente até terminou de pagar, que foi o primeiro release que foi feito no município, que eu acho que foi a primeira iluminação pública que foi feita aqui, já foi até paga. Então assim, quando você paga, é a mesma coisa que eu pagar o financiamento da casa própria. Pago feliz, porque eu tenho uma casa, estou morando nela, né? Pago feliz a prestação do meu carro, porque eu tenho um carrinho para andar. Agora, difícil é quando eu vou lá no banco e pego um dinheiro para custeio. Porque aí eu vou pagar e eu não sei onde que eu coloquei esse dinheiro. Não, doutor, desse jeito. Então, é uma dívida que nós pagamos e que eu acho que nós, munícipes, devemos pagar feliz. O anexo de prioridades que eu falei, que é extraído do PPA, que é o que demonstra o quê?
aquelas prioridades que foram traçadas. Melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a infraestrutura, melhorar a assistência às nossa população de baixa renda. Hoje nós estamos com um problema sério, que eu acredito que o município já deve estar conversando entre o executivo e o legislativo, mas eu não sei se vocês têm observado o número de moradores de rua, como tem crescido. O número de pessoas, gente, o número de pessoas dependentes do álcool e de drogas. E o que tem me assustado e que eu não tinha visto, né, ainda aquele número de pessoas idosas. Porque antes a gente via jovens. Hoje você está encontrando com pessoas idosas na rua. Não é, doutor? Primeiro você encontra com uma idosa ou um idoso, né? Uma situação de dar dó, de dar pena, vulnerável. E isso é o quê? Saúde pública. Né? Então, tudo isso está previsto aonde? Aqui, ó, dentro das metas que estão traçadas aonde? Lá no nosso PPA, que eu falei lá no início, lembra? Lá no início, está aqui, ó, dentro das metas das políticas serem traçadas, né? De atendimento, de assistência. Nós trabalhamos isso já hoje. Eu acredito que o município está muito bem com relação a essas questões. Mas, assim, é aquilo que eu acabei de falar, o crescente número, né? Ainda há pouco passou um ali na frente. Estou aqui de frente para a rua e estou vendo. Então, assim, o crescente número, né? Então, isso assusta. Às vezes, o município fez um planejamento, uma meta de atender um público. E hoje o público é outro. Naquela época, a meta era atender morador de rua. Hoje nós temos, além do número ter crescido, nós temos um número muito grande de pessoas dependentes rodando pela rua, né? Não só morando na rua, mas as que só transitam também. E era isso. Então, hoje nós falamos sobre a lei de diretrizes orçamentárias. É uma lei técnica, é uma lei que traça diretrizes, né? Para o quê? Para o município trabalhar o orçamento do ano seguinte. É uma lei anual, é uma lei de como é que eu vou falar? Uma lei, oh meu Deus, aqui ó, que vem de iniciativa do Poder Executivo, né? E que todo ano ela tem que ser feita, ela pode ser revisada, né, durante o mandato, não só antes da aprovação, mas também após. Né? Eu acredito que, diante do cenário que nós estamos vivendo atualmente, a nossa lei de 2020, a nossa LDO de 2025, ela terá que passar sim, por uma revisão. Porque a STM, essa dona aqui, ó, a dona, que fica lançando essas portarias de última hora, então, vira e mexe, ela monta aí uma portaria de última hora, pedindo fatos novos. Então, eu acredito que a gente vai ter que estar trabalhando futuramente essas questões. E no mais era isso, gente. Esses slides eles vão estar publicados no site da Prefeitura do município. Né? Essa audiência, ela está registrada. Nós não fizemos ata eletrônica, nós vamos fazer uma ata sim, mas a audiência também tem caráter de ata. Né? E vai estar publicada, quem quiser ter acesso. Quem tiver dúvida pode, né, nos procurar. O meu contato está aqui ao final. Pode me procurar lá na prefeitura, ou pelo telefone, ou até mesmo aqui no e-mail, ou na ouvidoria, ou vir aqui na Câmara, que os vereadores vão saber, né, conduzir, vão saber procurar a gente para estar esclarecendo alguma dúvida. E no mais era só. Agradecer mais uma vez o pessoal da TI, que é sempre, né, quem aí nos socorre, quem nos ajuda, quem permite a gente estar passando as informações para a nossa população, vereador, né, sua assessora, muito obrigado por estar presente aqui conosco, a Daniele, né, que é minha colega de trabalho, muito obrigada. Agradecer também àqueles que nos assistem ou que nos assistiram aí pelas redes sociais, pedir que Deus abençoe a cada um de vocês, que derrame sobre vocês, cada um de vocês, as suas bênçãos, e que nós possamos aqui
ungidos do Espírito Santo, né, seguir a nossa missão com responsabilidade e tocando as nossas atividades com responsabilidade. No mais era isso, muito obrigada.